colocar em pé mais uma vez, para nós lermos a palavra do Senhor. A gente está muito feliz também, né, Daniel? Nós, os avós, né? Eu, Daniel, Eunice, Leninha, né? A Pititinha hoje andou, né, Daniel? A vida é feita de etapas, não é verdade, irmão? Levantou e andou, a Helena, né? E apareceu os dentes também, porque estava com medo, não tinha dente ainda. Cada dia a gente tem que comemorar, não é verdade? O Daniel fez graça que diz ele que outro dia uma irmã chegou perto dele, mas é claro que a gente pode falar isso com o Daniel, porque o Daniel só sabe que ele sabe que é brincadeira. Uma irmã encontrou com ele no refeitório e falou: irmão Daniel, o irmão já é bobo, mas agora com essa netinha o irmão está mais bobo ainda. Né, irmão Daniel? E o Daniel foi feliz, né, irmão? Porque o tal de neto põe a gente bobo mesmo, não é verdade? Eu já estou 4. Hoje eu recebi também o ultrassom da minha neta, que vai nascer agora no final de abril também, né? A gente chora de ver, né? É uma benção, né, irmãos? A gente tem que ir comemorando, né? Se vocês pedirem para me contar algumas lutas aqui para vocês, eu tenho uns para contar, mas eu tenho muita vitória para contar também, amém? Então vamos comemorando e adorando ao Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo de número 7, e nós vamos do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Depois, eu vou precisar de um pouquinho de paciência dos irmãos, porque a gente vai tratar de um assunto histórico, até chegar na aplicação prática aqui, né? Deus abençoe os irmãos. O irmão Joel Siqueira, o irmão Alexandre, pastor Alexandre, lá em Vitória, né? Está firme e forte conosco. A irmã Silene Souza, o Weber Eunice, seu irmão lá em Araraquara. Eu não sei falar Gaguaquara com a língua presa. Araraquara, São Paulo, acompanhando também. E muita gente nos acompanhando aí de longe. Alguém está dizendo que o som, Marquinhos, está abaixo, mas está alinhando aí já, né? O Marcos está acompanhando. Muito bem. Nós vamos ler, irmãos, Jeremias 7, do 1 ao 4. Está escrito assim: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Você pode dizer um amém, mesmo sem entender muito o texto? Amém? Pode se assentar, por gentileza. Eu confesso, meus irmãos, que quando lido esse texto, os irmãos não vão conseguir entender muita coisa, porque são 4 versículos dentro de um capítulo com 34 versículos e dentro de um contexto histórico bastante amplo. Mas eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, levar você a entender algo bastante profundo que está acontecendo nesse momento que esta palavra está sendo escrita. Então, o que eu quero? Que você se comporte como sempre você comporta, prestando atenção, olhando para cá, não deixando a sua atenção ser distraída, para você não pegar o raciocínio. Eu tenho por costume, eu tenho por prática, às vezes um assunto um pouco prolixo, profundo, eu procuro transmiti-lo da forma mais simples possível, porque eu quero ter certeza que você está entendendo
o que a palavra está querendo dizer e o que nós estamos querendo transmitir. Então, eu entendo que a pregação ela pode ser profunda, mas ela pode ser simples e ao mesmo tempo ela ter graça. E eu quero contar com a ajuda do Espírito Santo. Se formos colocar um tema nesta palavra esta noite, o tema seria: o dia que Deus mandou o profeta pregar na porta da igreja. O dia que Deus mandou Jeremias pregar na porta do templo. Nós sabemos que é comum pregar dentro do templo. Nós sabemos que é normal vir para aqui e pregar aqui. Naquela época era comum os sacerdotes, os profetas, eles entravam no templo, na casa do Senhor, e profetizavam. Só que, quando tinha que dar algum aviso específico, algum aviso um pouquinho urgente, às vezes, e um pouco até enérgico, o Senhor dava uma autorização e um comando para o profeta ir para a porta do templo. Porque na porta do templo ele pegava todo mundo que estava entrando. E o Senhor, eu estava lendo hoje, pesquisando agora à tarde, o Senhor na realidade não estava muito feliz com a nação nesse momento aqui. E o Senhor falou: olha, Jeremias, você não vai pregar dentro do templo não, hoje você vai para a porta do templo, porque eu tenho um recado para dar para essa nação, eu tenho um assunto para tratar com esse povo. Porque esse povo anda dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, aqui é a casa do Senhor. Mas eu quero dizer para eles, o resumo da ópera, o resumo do negócio, de tudo que eu quero falar, eu só vou dar uma adiantada para aguçar a sua curiosidade e também para ajudar você a entender no final. O que Deus está querendo dizer, diga para eles, Jeremias, que eles estão dizendo assim: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, 3 vezes, é o versículo número 4, você pode relembrar: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Por quê? A nação tinha o templo como tão sagrado, que eles pensavam que podia fazer todas as coisas do jeito que eles quisessem fazer. Porque na hora que Deus reclamasse o que eles estivessem fazendo errado, eles corriam para o templo. Porque o templo era para a nação como se fosse o para-raios. Entendeu como? Da justiça de Deus. Se Deus fosse tratar, eles corriam para dentro do templo. Deus não tratava, porque o templo era sagrado. Então Deus falou: Jeremias, vem cá, fica na porta do templo, vigiando a entrada deles. Na hora que eles entrar, você vai dizer para eles: olha, melhorai os vossos caminhos e melhorai as vossas obras, porque aí eu vou fazer vocês habitar neste lugar. Porque só dizer que tem templo, mas não tem vida, não vai adiantar. Já deu para pegar alguma coisa aí, não? O assunto é um pouquinho forte. Eu quero te dizer que casa de Deus é um lugar muito importante, lugar santo, consagrado. Mas o que faz a proteção mesmo não é a estrutura do templo, é a vida no altar. Porque, aleluia, o que vale para Deus não é só o momento do culto, o que vale para Deus é a nossa vida prática do dia a dia. É o crente que dá glória no templo, mas pode dar glória na porta do açougue que ele compra fiado. É o crente que canta e dá glória no templo, mas pode dar glória e sapatear na porta do supermercado onde ele compra. É o crente que dá glória no templo, adora o Senhor no templo, mas ele pode, no meio do ambiente do que ele trabalha, lá no supermercado, numa fábrica, numa construtora, reunir todos na hora do almoço. Se tiver um enfermo lá no meio, dizer: olha, o meu colega aqui está doente, eu quero reunir todos para fazer uma oração, porque a vida dele aqui tem que condizer com a vida dele lá. Então, o Senhor está falando com Jeremias: Jeremias, vai para a porta do templo, porque eles estão dizendo: templo do Senhor, nós estamos protegidos, aqui é um para-raio. O recado é: melhora o caminho, melhora a vida, porque senão não vai dar para morar aqui nesse lugar, porque só o templo não vai proteger. Quem entendeu até aqui? Amém? Agora eu preciso dar uma volta um pouquinho mais longa com você, antes de chegar aqui. Eu estava pensando, irmão, sobre o caminho da presença de Deus ao longo da história bíblica. O caminho da presença de Deus ao longo da história bíblica.
Eu estava pensando então, lá no início, o Senhor Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 9, dizendo: Adão, onde você está? Isto é, eu estou aqui te procurando porque aquilo que era comum entre nós dois de relacionamento, eu vim e você não estava no lugar que eu te deixei. Entendeu? Porque eu vou me manifestar a você se você estiver no lugar que eu te quero, no lugar que eu te deixei. Porque quando o pecado chega, é preciso ter fuga. E quando tem fuga, quebra o relacionamento. Entendeu? Então Deus vai atrás para buscar. Então, o caminho da glória de Deus. Você sabe da presença de Deus. Tudo bem. Depois, no altar de Abel, a Bíblia diz que quando ele oferece sacrifício ao Senhor, o Senhor rejeita o de Caim e aceita o dele. De Caim não. Por quê? Deus não analisou simplesmente o que estava sendo oferecido, analisou o propósito do coração. Porque Deus não olha só por fora, Deus vê o propósito do coração, a intenção daquilo que nós estamos fazendo ou falando. Muito bem. Daí a pouco eu vejo um homem andando com Deus, esse homem é Enoque. A comunhão é tão grande com Deus, que diz que ele tinha 60 anos quando ele começou a andar com Deus, não é isso? 60 ou 65? 60 anos quando começou a andar com Deus, e andou com Deus 300 anos, é 60 ou 65, salve aqui o engano. Andou com Deus 300 anos e o Senhor gostou tanto, olha para cá, de andar com Enoque, que fez isso, ó. Levou, sugou ele para o céu. O relacionamento era tão estreito que sugou ele para o céu. Abro um parêntese para te dizer que Deus não vai nos medir pela quantidade de milagres que operamos, nem pela quantidade de seguidores que temos na rede social. Deus vai nos medir pela distância que nós andamos com Ele. Porque aqui não vale o que fazemos, aqui vale o nosso relacionamento com Deus, o nosso estreito relacionamento com Ele. Quem entendeu pode dizer glória a Deus. Amém? Muito bem. Aí eu tenho agora, além de Enoque, eu tenho um outro homem também que tem essa manifestação da presença de Deus na vida dele, desta glória, que é Noé. A Bíblia diz que assim como Enoque andou com Deus, diz a Bíblia também que Enoque andava com Deus. A Bíblia diz também que Noé andava com Deus. Está na Bíblia. Noé andava com Deus. Depois de Noé, nós temos um período que é tudo destruído e etc. Tá, vamos dar um salto e vamos pular lá para Abraão, que vem de uma descendência, de uma genealogia lá, descendentes de Noé, e tem um tal de Éber que aparece na história, né, da bíblica. Éber, a palavra Éber significa aquele que veio do outro lado do rio, isto é, do rio Tigre, do rio Eufrates, lá na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios, entre o Tigre e o Eufrates. No cenário da história aparece esse homem por nome Abraão, ou Abrão. Abrão é pai da altura. Abraão é pai de uma grande multidão. Este homem aparece, o texto depois, posteriormente, lá no livro de Josué, nós conseguimos descobrir que o pai de Abraão era até um construtor de ídolos, não é, pastor Gerson? O senhor lembra disso? Os irmãos lembram disso? Construía ídolos, mas no meio de uma família que era adoradores de ídolos, de imagens de escultura, Deus acha um homem por nome Abraão e faz um chamado a esse homem, e Deus então começa a manifestar-se a esse homem, faz um chamado a ele de fora para dentro: sai da terra, sai da parentela, sai da casa, né? Eu vou repetir: sai da terra, sai da parentela, sai da casa, isto é, sai para mim, sai para andar comigo. Para onde? Não importa, com quem, é o que vale. Opa, é bonito isso aqui, né? Estou indo para onde, Senhor? Não se preocupe, é eu que estou te levando, então descansa. Amém, irmãos? Ô glória. Não importa onde, importa com quem, como eu sempre prego. Então, ele começa a construir altar. Abraão tinha uma característica na sua vida: no lugar que ele chegava, ele fazia 3 coisas. Quantas coisas ele fazia? Quais as 3 coisas que ele fazia? Cavava um poço, construía uma tenda e construía um altar. Vou repetir: construía um altar, montava uma tenda e cavava um poço. Oh meu Deus do céu, que coisa linda, hein?
Montava uma tenda porque era Deus dizendo: você não tem habitação fixa, você vai caminhar do lugar para eu te mandar. Cava um poço porque no lugar que você cavar vai brotar água. Monta um altar porque ali é o lugar que você vai adorar a mim. Tem essas três coisas lá na sua casa? Tem poço, tem altar e tem tenda? Ah não, pastor, não precisa do poço, que é a palavra de Deus, para você buscar a fonte da água. E tenda, diga para a tua família: eu tenho uma fazenda, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um lugar para me morar, mas isso aqui é só passageiro, eu estou indo mesmo para além do Jordão. Amém? E o altar é o lugar da adoração, é o lugar que você cultua a Deus. E você sabe que tem três tipos de altares. Tem o altar coletivo, é esse que está aqui. Tem o altar da família e tem o altar pessoal. É aquele altar você e Deus na sua individualidade. Tudo bem. O tempo passa, depois nós vemos também o Isaac, mais ou menos assim na vida espiritual, né? Dizem que Isaac era um filho de um grande pai e pai de um grande filho, né? Ele mesmo foi meio assim, café com leite, não fez muita coisa não, mas teve uma peça importante, foi uma peça importante na história bíblica. E depois nós temos o Jacó, que você conhece a história, teve que ficar 20 anos fora na casa do seu tio Labão, e tomou uns calotes lá, mas ele era meio de vida complicada também. Mas o Senhor encontra com ele numa madrugada no Val de Jaboque. Ele sai mancando, mas sai transformado, porque às vezes Deus deixa uma marquinha na gente, mas se transforma já está bom, não é verdade? Sai mancando, mas sai transformado. Porque todas as vezes que você mancar, você vai lembrar e dizer: encontrei com ele um dia e ele mudou o meu nome. Quem está pegando aí o que Deus está falando? Porque quando Deus nos transforma, Ele deixa marca. Quem é transformado pelo Senhor tem marcas na sua vida. Quem não foi transformado do jeito que chegou, continua. Mas quem foi transformado, caminha de forma diferente. Aleluia, 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 aleluia. E essa presença de Deus vai caminhando ao longo da história bíblica, passa por Jacó, os seus filhos, você conhece a história. Estou repetindo porque não tem problema repetir, história é sempre bom a gente ouvir, não é verdade? História é sempre bom, e eu estou usando aqui a graça de Deus e a memória, o Espírito Santo me fazendo lembrar. E nós sabemos que o Jacó, muitas dificuldades, mas teve encontro com o Senhor, teve 12 filhos, desses 12 filhos, o primeiro foi Rubem, Simeão, o terceiro foi Levi, o quarto foi Judá, e desse Judá o Senhor fez uma promessa que o cetro não se afastaria de lá. O cetro fala de cajado, fala de autoridade, de governo. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá, porque Deus falou através de Judá, quando foi abençoar a tribo de Judá, disse: o cetro não afastará, o cajado não sairá de Siló. Presta atenção nessa palavra Siló, porque lá na frente nós vamos encontrar esse nomezinho, ok? Siló, no nosso estudo aqui. Então, o que acontece? Jacó morre no Egito, José também morre, guarda os seus ossos lá, a gente está sempre falando nisso. Quando está cumprindo aproximadamente 400 a 420 anos, o Senhor se manifesta. Olha aí que coisa linda, um Deus que parecia estar tão distante, mas devido à promessa que havia feito ao seu amigo Abraão, há muitos anos atrás, o Senhor se manifesta a Moisés lá no deserto do Sinai e diz aquelas 4 verbos que eu falei outro dia aqui num culto, parece que foi quinta-feira passada que eu falei. Deus disse 4 verbos para Moisés: eu vi, eu conheci, eu ouvi e eu desci. Deus falou com Moisés: eu vi, eu conheci, eu ouvi e eu desci. E Deus então promete tirar a nação. É Deus, a glória de Deus descendo e Deus tendo contato com esse povo. Oh glória! A coisa mais preciosa que um ser humano pode ter é a presença de Deus, irmãos. Brotou uma alegria no meu coração aqui essa noite, sabe por quê? Mesmo às vezes o povo virando as costas, Deus nunca desistiu do seu povo. Aleluia, o salmista diz: se tu observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido.
Se fosse olhar o seu merecimento e o meu merecimento, nós estaríamos aqui esta noite sentindo o que nós estamos sentindo, pastor Davi. Nós não estaríamos aqui, mas a misericórdia do Senhor é de geração a geração. Deus nos visita. Você pode adorar a Deus por isso? Aleluia, aleluia, glória a Deus. E aí agora, essa nação sai do Egito com mão forte. Deus operou o sobrenatural, milagres, as 10 pragas, poupando a vida daquelas crianças, dos primogênitos. Agora eles entram pelo deserto. Aí eu quero levar você, e o Aloí já vai preparar Êxodo 25:8 para mim. Eles caminham, entram dentro do deserto, e quando eles entram no deserto, no início do deserto, tem um mar à frente. Você conhece a história. Moisés clama ao Senhor, o Senhor disse para ele: Moisés, por que você está clamando a mim? Você vai só fazer uma coisa: diga o povo que marche. É tipo assim, você está clamando a mim por quê? Afinal de contas, fui eu que te tirei aí do Egito ou foi outro que te tirou? Se eu tirei, eu sou responsável por isso aí. Tem alguém pegando, irmão? Eu vou abrir um parênteses para falar o que Deus está me mandando dizer aqui. Se tu está fazendo uma empreitada que é de Deus, tu não tem que duvidar, porque o Deus que tira do Egito é o Deus que abre mar vermelho. Quem pegou isso aí? Você acha que Deus vai te tirar do Egito para deixar você morrer no deserto? Não vai, irmão. Opa, escutei um aleluia ali, um glória a Deus lá. E eles entram dentro do mar, e aquele negócio maravilhoso, imagine, né? Um paredão de um lado e do outro, né? Vamos imaginar uma baleia, um tubarão, olhando assim, um pessoal gordinho indo ali, mansinho, né? Podia comer, mas aí tinha um paredão de um lado e do outro, não é verdade? Oh, glória! Mulher com menino aqui na cintura, e já vai aquela confusão dentro do mar. E o mar em pé, aos pés enxuto, irmão. No fundo do mar tem lama, no fundo do mar tem barro, mas Deus secou o fundo do mar. Opa, levanta esta mão e dá um glória aí. A presença de Deus ia na frente deles, a glória ia na frente deles. Arabai, Achar e Acabias. A glória ia na frente deles. Agora eu queria que você desse um outro glória maior ainda, sabe por quê? Que no meio daquele 2,5 milhões de pessoas, tinha um caixão atravessando no meio. Não, pastor, vem com a história, não. Tinha um caixão lá. Quem lembra do caixão que estava lá? Quem lembra? Porque eu fico imaginando os meninos, adolescentes, é muito curioso, né? Faz umas perguntas que só Jesus, não é verdade? Para ajudar a responder. Por que vocês estão levando esse caixote cheio de osso aí? Cala a boca, menino, depois eu te explico. Você sabe por quê? O caixão eram ossos de um homem chamado José, que mais ou menos 280 anos antes da nação sair, esse José reuniu o povo e disse assim: gente, eu vou morrer daqui a pouco, mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão guardar os meus ossos num caixão aqui. Deus falou com meu bisavô Abraão que vai tirar a gente daqui, então no dia que tirar, não deixa meus ossos aqui no Egito, leva meus ossos para ser sepultado lá na terra que Deus prometeu ao meu bisavô, ao meu avô e ao meu pai. Ele não viu, mas os ossos dele viram. Aleluia. Sabe o que essa palavra nos faz, irmãos? Fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, porque fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Opa, outro dia eu preguei uma mensagem sobre isso, né? O caixão que trazia esperança. Quando tinha alguém começando a reclamar, dizendo: será que Deus não vai visitar a gente? Mas não, já tem 350 anos. Alguém falava: fica quieto, os ossos de José estão aqui, ó. Você já viu quando você tem uma promessa de Deus na vida, de vez em quando você fala assim: isso não vai cumprir não. Alguém chega e diz: não, rapaz, lembra aquele dia que Deus falou que vai cumprir, rapaz? Deus falou, Deus é fiel. Olha o caixão de José aqui, os ossos estão aqui, para nós carregarmos ele daqui. Quem pegou aí? Quem pegou? É assim, irmãos.
Aí Deus vai caminhando com eles. Agora, o que eu acho interessante, irmãos, é que quando pisa o último israelita do lado de lá, a presença de Deus que estava na frente agora passa para trás. Agora prepara para você dar uma glória. Na frente era claridade, atrás era escuridão. Dia para o povo de Deus, escuridão para os inimigos. Como a Bíblia é linda, hein? Como a Bíblia é linda. Aí você sabe que o Israel atravessou, chegou do outro lado. O exército de Faraó entrou também no leito do rio. Aí Deus mandou um anjo mecânico. É brincadeira. A roda dos carros do Faraó começou a atrapalhar. Se fosse hoje, ia arrancar parafuso, ia furar pneu. Começou a atrapalhar, atrasar tudo do negócio. Ao mesmo Deus que abriu o mar vermelho, agora resolve fechar o mar vermelho. Agora prepara para você dar a maior glória que você já deu aqui esta noite. O mar só fechou na hora que o último israelita pisou do lado de lá. O mar não fechou em cima do povo de Deus. E a presença de Deus está em cima deles, representado numa nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. A nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam. E eles estão lá debaixo da nuvem. Eu fico pensando, irmãos, o Moisés como líder, né? Porque a gente como líder, né? De vez em quando a gente tem que dar uma olhadinha para ver se a nuvem está, né? Você fala assim, Jesus, o negócio está soprando uns ventos meio esquisitos aqui, Senhor. Será que o Senhor está por aí afora? Aí de vez em quando a nuvem começa a vermelhar, porque o negócio fica meio de noite. A nuvem começa a vermelhar. Não, Senhor, graças a Deus, o Senhor está aí. Mais uma noite. Mais uma noite comigo. Oh, glória. Está sentindo aí, irmão? Ele aqui. Mas aí as coisas vão acontecendo. Aí faltou água, né, irmão? Diga comigo, faltou água. Ainda bem que eu tenho aqui para me beber, porque eu estou com a boca seca demais, os medicamentos. Eu, quando eu estou cansado e doente, eu costumo pregar melhor. E com raiva também, eu prego melhor. Eu estou quase recuperando. Eles falam comigo que você tem que descansar. E eu estou descansando nas promessas. Faltou água, toca na rocha. Amém, irmão? Faltou água, toca na rocha, sai água. Aleluia. Diga comigo, Deus está cuidando. Está no deserto. Fala comigo, está no deserto. Mas Deus está cuidando. Então não importa o deserto. Importa o cuidado. Entendeu? Porque você tem que tirar o foco do deserto. Você tem que prestar atenção no cuidado. Aí Deus vai e tal. Eu estou querendo correr um pouquinho, mas o negócio está meio agarradinho aqui, né? Por cá fora, vamos lá. Aí Deus já vai cuidando dos detalhes, a coisa já vai caminhando, tudo bem. Tem aqueles episódios lá que acontece uma murmuração lá do Miriam e o Arão murmura do Moisés. Deus chama eles para conversar no particular. Deus chama eles no privado, né? Não tem um negócio de conversar no privado agora, um negócio de internet. Me chama no privado, né? Deus chamou 3. Deus falou, Moisés, Arão e Miriam, faz favor, please, come here. Vem cá do lado de fora. Olha para cá. Chamou os 3 lá do lado de fora. Aí está lá o Arão, a Miriam e o Arão. O Arão, Miriam e Moisés. Está os 3 lá fora, olha para cá. Aí Moisés, sai para lá, vem só os 2. Deus chamou eles no privado. O que vocês estão falando aí, negócio do meu amigo aí, Moisés? Eu escutei o negócio. Ele não escutou não, mas eu escutei. Vocês dois estavam falando mal do meu amigo Moisés. Ele não escutou, mas eu escutei. Aí o Senhor falou assim, vocês procuram aí Israel, no meio de 2,5 milhões de pessoas,
Pode ter gente que eu falo por sonho, falo por visão, falo por profecia, né, por visão. Mas procura aí para ver se tem um aí no meio desses povos aí que eu falo assim, ó, igual eu e o Moisés, igual nós dois assim conversa. Aí é o Senhor dizendo: eu acho que vocês mexeram com a pessoa errada. Eu acho que vocês mexeram com a pessoa errada. A Miriam ficou leprosa, você conhece a história, aí foram atrás do Moisés. Moisés, queria conversar com o senhor, o que foi? A nossa irmã está leprosa lá. O que vocês fizeram? A gente resolveu falar mal do senhor, né, e tal. Eu vou orar a Deus, para Deus então perdoar vocês, porque diz a Bíblia que Moisés era manso, irmão. Irmãos, eles eram tudo irmão. Senhor, eu queria pedir em favor desses faladores, está falando mal de mim, mas não tem problema não, eu já perdoei eles, não tem jeito de eu resolver esse problema não. É mais ou menos assim. Aí o Senhor falou assim: ó, Moisés, se o camarada falar mal do pai e cuspir no rosto do filho, fica quantos dias? Fica 8 dias afastado. Então é o seguinte, eu vou curar eles, mas deixa eles 8 dias afastados e passar na prova, depois eles voltam. Entendeu? Aí Deus se manifestou lá no Sinai, etc. Manifestou a Moisés, a glória, o monte pegando fogo, som de buzina, som de trombeta. Diz a Bíblia que o deserto tremeu, irmãos, com a voz de Deus lá no monte. Amém? O monte está pegando fogo, tem fumaça, som de buzina, fumaça, fogo, labareda, um negócio tremendo, um negócio fenomenal lá no deserto, igual o pastor Jânio gosta de dizer, né? Fenomenal. E o Moisés lá em cima no meio da glória, o Josué no meio do monte e o Arão lá embaixo fazendo um bezerro de ouro. Olha a diferença, 3 níveis de vida espiritual. No deserto fazendo bezerro de ouro, no meio do monte, olhando um pouquinho lá para o deserto e olhando um pouquinho para o meio do monte. O seu Josué, né? O Josué olhando o fogaréu lá de Moisés e olhando para baixo também o povo, né? E o Moisés lá em cima, no topo da glória. Tudo bem, o Moisés desce, vê aquela dificuldade, o bezerro de ouro. Mas vamos caminhar um pouquinho, porque eu já fui 30 minutos da palavra, eu só tenho mais 15 para a gente concluir. Vamos lá, e eu ainda não cheguei no templo, eu estou só no deserto ainda, né? Muito bem. Como é que é? O Marcelinho está me dando ali mais 1 hora. Obrigado, Marcelinho. Obrigado, você é muito bonzinho. Aí, o que acontece, irmãos? Deus, aleluia. Deixa eu repetir. O Senhor está fazendo tudo para aproximar do povo. Eu vou repetir, porque Deus não está querendo desistir de um povo que é dele. Deus está querendo puxar o povo assim, você sabe, ó, acolher, como a galinha junta os seus pintainhos, os seus pintinhos. Mas o povo está virando as costas. E o Senhor fala lá no livro de Êxodo que não está querendo um reino com sacerdotes, está querendo um reino de sacerdotes, que todos pudessem experimentar isso. Aí vai caminhando, daí a pouco Deus toma a decisão mais linda da história. Êxodo 25:8. Olha na tela. Não, lê de novo, lê outra vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes. Entendeu não? Lê de novo. Moisés decidiu uma coisa: você vai fazer um tabernáculo e eu vou descer agora para morar no meio de vocês. Sabe por que isso me encanta, isso me deixa feliz, isso me deixa alegre? Porque um dia a Bíblia estaria registrando que o Senhor não habitaria em templos feitos por mãos de homens. Aleluia. Agora o Aloir vai colocar para mim, só para a gente dar um glória, João capítulo de número 14, versículo de número 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para... Leia agora esse aí.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará. O que você acha da profundidade disso? Lá em Êxodo 25 diz: faz o tabernáculo que eu vou morar no meio de vocês aqui. Mas é no tabernáculo que ele iria morar. Então para cultuar tem que vir no tabernáculo. Para me manifestar tem que vir no tabernáculo. No santo do santo eu vou me manifestar o sumo sacerdote em cima da tampa da arca e vou falar com vocês. Os anos se passam, aleluia, os anos se passam. Um tal de Jesus de Nazaré nasce, oh glória, vive, morre na cruz do Calvário, disse: está consumado. O véu do templo rasgou e agora o Espírito Santo desce e não mora mais num tabernáculo, mora dentro do crente, que abre a alma e abre o coração e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Quem está sentindo ele aí? Quem está sentindo a presença dele aí? Tem algum crente aqui dentro sentindo a presença dele? Levanta esta mão e dê a melhor glória que você puder dar. Vamos mais um pouquinho, irmãos. Aleluia. Que coisa linda é isso. Durante 40 anos, Deus caminhou com o povo no deserto. Entram na terra prometida. Agora você lembra que eu falei uma palavrinha lá atrás, que o cetro não arredará de Siló? Quando eles chegam na terra prometida, eles estabelecem um lugar chamado Siló, para que o tabernáculo fosse montado, porque agora eles não estão mais no deserto, eles já se estabeleceram na terra. Você lembra na época de Ana, Elcana, que Ana que estava orando pedindo um filho, que disse que ela foi na casa do Senhor orar? Quem lembra? Amém? Onde que Ana foi? Em Siló, que era o lugar que estava o tabernáculo, que caminhou com eles 40 anos no deserto. Só que, irmãos, o lugar de adorar era Siló, o lugar do culto era lá. Só que na época de Samuel, que era o sacerdote Eli, o penúltimo juiz de Israel, a situação era grave, porque, como eu sempre falo, tinha 3 crises. Tinha uma crise moral, uma crise espiritual e uma crise política. Tinha tabernáculo, tinha arca, tinha sacrifício, tinha culto, tinha realização, só não tinha um negócio. Só não tinha a voz de Deus. Só não tinha a presença de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos? Que o que faz esse lugar lindo não é a beleza do templo. O que faz esse lugar diferente é a glória que se manifesta neste lugar. Mas aí Deus está trabalhando para restaurar, porque Deus não desiste, eu falo pela 3ª vez. Deus pega a mulher que está passando prova, que é Ana, como eu sempre prego. Ana, você está com uma luta, eu estou com 3 para resolver. Eu vou resolver sua luta, Ana, e você resolve a minha. Eu te dou um filho, você me dá um sacerdote, um profeta e um juiz. Tudo bem. O Samuel aparece no cenário da história. Opa, isso é lindo, não é? Você sabe, Deus trata com a família de Eli. Num dia morre o sacerdote, morre os 2 filhos, morre a mulher. Colocaram o nome no menino de quê? Icabode. Icabode. Por quê? A palavra cabode do hebraico é glória. São 2 palavras, é Shekinah e Kabod. Uma é manifestação visível, outra é presença. Quando se diz Icabod, quer dizer foi-se a glória, porque os filisteus roubaram a arca do concerto, onde era o lugar que Deus se manifestava no meio do povo. A glória foi embora. Os filisteus roubam, só que quando os filisteus roubam a arca, olha aqui para minha mão, ficou para eles como uma batata quente na mão. Entendeu? Começou a dar problema de hemorroidas,
Opa, é verdade, começaram a ficar tudo doente de hemorroidas, uma problemada, uma luta. Eles falaram: carrega esse negócio aqui, tira daqui, uma batata quente. Colocaram essa arca diante de um deus lá, né, do Dagon, não é, pastor Jéssica? Colocaram lá, no outro dia ele estava caído com a cara no chão. Botaram o Dagon em pé de novo, apareceu sem braço. Levaram esta arca lá para a casa de Abinadab. A arca ficou lá mais de 20 anos, não aconteceu nada. Pegaram esta arca, estava no lugar errado. Pegaram essa arca da presença de Deus, levaram para a casa de um camarada chamado Obed-Edom. Quando levaram a arca para a casa de Obed-Edom, a arca ficou lá 3 meses só. Diz a Bíblia que a casa do Obed-Edom explodiu de prosperidade. Tudo que punha a mão crescia, 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 crescia. Porque o negócio não é só a arca, o negócio é a glória da arca. Está pegando aí, irmão? Está dando certo, está prosperando, é sinal da presença sobre a arca. Nesse momento já passou a época de Saul. Nesse momento quem está governando Israel é um cidadão por nome Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Olha para cá, irmão. O Davi é um camarada muito cheio de falhas. O Davi pecou mais do que Saul numa ótica humana. Só que o Davi tinha um negócio, irmãos. O Davi atendia os chamados de arrependimento de Deus. O Davi não julgava a culpa nos outros e dizia: não, a culpa é de fulano de tal. Ele dizia: eu que pequei, pode tratar comigo, o problema não é não, o negócio é comigo. Deus chamava ele ao arrependimento, ele se quebrantava. E o Senhor dizia, e Davi dizia: sacrifício para Deus. Salmo 51, 17 ou 50, 17. Sacrifício para Deus é o coração quebrantado, e uma alma contrita não rejeitará o Senhor. Irmão, sabe o que quebranta o coração de Deus? Achou, Aloí, para mim? Sabe o que quebranta o coração de Deus? Olha para cá. Não é você trazer um cheque de 10, 20, 50 mil reais. Eu vou entregar aqui de contribuição. Ó, tem até uma nota de 100 aqui. Eu estou até estranhando a minha carteira, estou até estranhando. Vou fazer aqui um pix aqui, pastor, de 50 mil, porque Deus vai ficar assim. Sabe o que quebranta Deus, irmãos? Está escrito ali, ó. Sacrifício para Deus é um coração quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não gosta de gente de nariz empinado, é do meu jeito, se não for. Deus gosta de gente que põe a boca no bó e se quebranta. Quem pegou isso aí? É a palavra de Deus que está dizendo ou não? Isso aqui. Davi então construiu uma casa, irmãos, um palácio. Olha para cá, um palácio, um negócio maravilhoso, casa de cedro. Mas aí um dia o Davi estava lá no seu palácio e falando: gente, eu estou morando nessa casa desse jeito aqui, estucada, bonita, mas a arca do Senhor está morando numa tenda. Não pode isso não. Eu vou construir um templo para botar essa arca de Deus, porque eu quero que Deus mora aqui. Aí o Natan, tipo profeta empolgado, falou: tudo que você pôr a mão para fazer, pode pôr que você vai fazer a casa do Senhor, pode botar que você vai fazer. Quando o Natan chegou em casa, o Senhor falou: Natan, eu queria que você desse um recado a Davi para mim. O que o senhor quer que você fale? Fala com ele que ele não vai construir templo não, fala que quem vai construir é o filho dele. Senhor, mas eu acabei de falar com ele, quem falou foi você. Agora você vai falar o que eu estou mandando você falar. Então você que Deus usa, transmite o recado de Deus, fala só o que Deus manda, que senão depois você vai ter que dar explicação. Ô senhor Davi, vem cá dar um recado para o senhor. O que você quer falar, Natan? Deus mandou falar com o senhor que não é o senhor que vai construir, não, é o seu filho que vai construir. Mas você não falou comigo? Não, fui eu que falei, eu tirei aqui atrás da orelha a profecia aqui, ó, entendeu? É mais ou menos assim, não é verdade? E tal, mas já estava bom. Então o que o Davi falou? Então eu vou fazer o seguinte: a arca está lá na casa de Obed-Edom, eu vou construir uma tenda aqui e vou trazê-la para cá. Foram lá na casa de Obed-Edom, irmãos, para trazer a arca. Fizeram um carro de boi novo.
Colocaram as vacas bonitinhas, tudo direitinho, tudo arrumadinho. Quando as vacas começaram a andar com a arca em cima, as vacas começaram a berrar, passou num buraco, foi tombando, um tal de Uzá, foi segurar a arca, caiu um raio na cabeça dele, e o Davi ficou assustado, porque a arca não andava sobre carro de boi, a arca andava no ombro de sacerdotes. É forte isso aqui, viu? Tem gente querendo carregar a arca, mas só anda nos ombros dos sacerdotes, não é verdade? É forte. Mas tudo bem, a arca chega em Jerusalém. Agora eu vou precisar de muita graça aqui para me compactar isso tudo com 10 minutos e a gente terminar no livro de Jeremias, capítulo de número 7. Pastor, mas está muito longe. Não está, não. Eu vou compactar com a ajuda de Deus aqui. Não vou empolgar tanto mais, não. O que acontece? Esta arca agora é levada para Jerusalém. O Davi na frente dançando, você lembra? Oh, glória. Eu fico imaginando, irmão, o Davi dançando. Não é cajado, é o cetro do rei, né? Ele não tinha cetro na mão, não estava com coroa de rei, não estava com roupa de rei, estava com éfode de linho. Porque a adoração nos nivela. Aqui o pastor presidente vai adorar agora, então. Não tem nesse negócio não, irmão. Adoração aqui, nivela todo mundo. Opa! O adorador aqui, a adoração aqui nivela. O Davi está lá na frente, ó. A mulher do Davi, a Mical, ele gostava tanto da Mical, ele era apaixonado com a Mical. A Mical olhou da janela e falou: olha lá, tá igual um vagabundo, um vadio, pulando na frente de um caixote. O rei de Israel, igual um empregado. Irmãos, quando esse Davi chegou em casa, pensa numa mulher que estava brava. Você já viu quando a mulher abre a perna assim um pouquinho, põe a mão na cintura e aponta o dedo? E fala assim: bonito, hein? É mais ou menos assim. Não fica rindo muito não, que eu vou achar aqui. Ela apontou o dedo e falou assim: bonito, hein? Você igual um empregado na frente daquela arca, daquele caixote. Sabe o que o Davi falou? Ô, Mical, esse que você falou que está pulando na frente de um caixote igual um empregado, é melhor que o seu pai, tá? Deus tirou o seu pai e pôs ele no lugar. E aquele caixote que você está falando que eu estava pulando na frente dele, eu estava adorando diante do Deus de Israel, que eu estou me alegrando. Ah, meu Deus do céu, que presença é essa aqui, hein? E você sabia que Mical nunca teve filho por causa disso? E você nunca vai achar na Bíblia Mical, esposa de Davi. Você vai sempre encontrar Mical, filha de Saul. Porque ela não entrou na lista dos honrados. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Porque esse negócio de presença de Deus é uma coisa muito fina. E eu queria que você não criticasse ninguém quando adora. Porque a forma de você adorar é como impressão digital. Cada um tem a forma de adorar. Um adora levantando a mão, outro adora chorando, outro adora fazendo assim. Deixa adorar do jeito que sentir de adorar. O importante é adorar. Mas agora eu preciso concluir. O Davi morre, o seu filho Salomão assume, constrói o templo. E lá no livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Olha só, para me concluir com 5 minutos. Capítulo 5, 6 e 7. Salomão faz a oração mais longa da Bíblia. 32 versículos de uma oração. E ele diz: Senhor, eu estou fazendo esse templo aqui, mas eu sei, Senhor, que esse templo não cabe ao Senhor, não. Não, deixa eu repetir esse negócio aqui. Se for preciso, eu nem chego lá em Jeremias, mas deixa eu falar o que eu estou empolgado aqui. Eu construí esse templo aqui, Senhor, ele está bonito demais. De cedro, de ouro. Ele é lindo demais. Mas esse templo aqui não cabe ao Senhor, não, Senhor. Olha o que Salomão falou, irmãs. Onicinha, olha o que Salomão falou.
Se nem o céu do céu, se nem o céu do céu cabe o Senhor, como é que o Senhor moraria aqui num templo desse aqui? Porque o próprio Davi posteriormente iria dizer que ele se encurva para ver o que está no céu. Se ele encurva para ver o que está no céu, é porque ele está acima do céu. Amém, irmão? Então, se o céu do céu não cabe ao Senhor, mas faz o seguinte: eu construí de todo o meu coração, vem morar aqui, vem habitar aqui. E ele vai orando, 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 e fala: Senhor, se o teu povo for para a guerra e orar virado para o lado de Jerusalém, atende o teu povo. Se o teu povo estiver passando uma dificuldade, se o teu povo entrar numa luta, se o teu povo for para o cativeiro, e ele vai orando, orando. Sabe o que ele orou? Até para a obra missionária. Ele falou: Senhor, se os países vizinhos aqui de Jerusalém vier aqui também em Jerusalém adorar, atende esse povo e mostra para eles que o Senhor é Deus de toda a terra. Davi era missionário, e depois você fica querendo que eu fique pregando só aqui em Ipanema, mas não vou mesmo. O Salomão falou: se todos os países vizinhos que vier aqui buscar socorro, atende eles também, mostra que o Senhor não é Deus só aqui em Israel, não, que o Senhor não é Deus de uma etnia, de uma raça, de um grupo, não, mostra que o Senhor é Deus de toda a terra. Amém? Aí, o que acontece? Coloca para mim capítulo 7 do segundo livro das Crônicas. Eu faço graça, irmão, que eu faço um esboço ali em casa, teve um monte de trem, chega aqui eu não consigo ler nada. Estou com o meu tablet lá assim bonitinho, menino da Apple, não estou conseguindo ainda. E acabando de Salomão de orar. O que aconteceu, irmão? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Agora é o tabernáculo agora ou é o templo? Hein? É o tabernáculo ou é o templo? Mas e a arca do concerto que ficava lá no tabernáculo? Ela está onde? Ela está aqui no templo agora. Vamos continuar o versículo 2. E o sacerdote não podia nem entrar na casa do Senhor, pastor Gerson, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. A presença era tanta que o sacerdote não conseguia entrar, não. Imagina você estar num culto que parece que você está encostando, pastor Davi, na glória de Deus assim, ó. Aleluia, versículo 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, aí, agora não é só os sacerdotes não, todos os filhos de Israel começaram a encurvar com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora eu te faço uma pergunta: se a presença de Deus está, meu filho, você tem que reagir de alguma forma. Eu fico preocupado com pessoa que não reage diante da glória de Deus, porque ali a glória de Deus, e o rei e todo o povo oferecia sacrifício perante o Senhor. Agora pula lá para o versículo de número 10 para mim, por favor. Deixa eu ver se é o 10. E não, vê lá o 11, vamos ver o 11, vamos lá. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Versículo de número 12. Aí tudo bem, ele ofereceu, a glória do Senhor desceu. Agora tem um negócio lindo demais aí. Lê o que está escrito lá. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: vai comigo, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. Versículo 13. Se eu cerrar o céu, olha para cá. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Não, agora você tem que ler comigo, não é possível. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Versículo de número 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos. Eu vou repetir: e nela estarão fixos, e nela estarão fixos, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quem pode levantar esta mão e adorar o nome de Jesus? Pastor, o senhor se enrolou e não chegou em Jeremias. Você me dá mais 2 minutos para me chegar? O que está acontecendo aqui é aproximadamente no ano 950 antes de Cristo. Entre o ano 950 e o ano 1000 antes de Cristo, que a glória de Deus desce. Salomão morre. O seu filho Reoboão assume o lugar. O reino divide: reino do norte e reino do sul. O reino do sul fica com capital em Jerusalém. O templo fica lá. Os anos se passam. Quando chega o ano 722, o reino do norte, as 10 tribos, são levados para o cativeiro da Síria. O reino do sul, com capital em Jerusalém, as 2 tribos permaneceram. Quando chega o ano 605, aleluia, aparece um profeta por nome Abacuque. E esse Abacuque está tendo uma premonição que Deus vai tratar com o reino do sul também. Por quê? Por causa de injustiça. Tratava mal os órfãos, tratavam mal as viúvas, tratava mal os estrangeiros. E pensa num povinho no bom sentido, que Deus tem o coração quebrantado: órfão, viúva e estrangeiro. Salmo 146 está escrito, e outros momentos na Bíblia. Deus tem um cuidado especial. O profeta Abacuque tem uma premonição do que está para acontecer, e ele faz um clamor ao Senhor no capítulo 13, versículo 2, e ele diz: Senhor, tem misericórdia, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos a notifica. Eu sei que o Senhor vai tratar com esse povo, mas na ira lembra-te da misericórdia. E Deus insiste em dizer para ele: eu vou tratar. Quando chega em Abacuque capítulo 3, a partir do 16, ele diz: tudo bem, Senhor, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que o fruto da oliveira minta, desde que não haja ovelhas no curral, gado na malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu vou continuar confiando no Senhor. No ano 605 acontece a primeira leva para o cativeiro da Babilônia. No ano 598 aproximadamente, a segunda leva. No ano 586 e 587 a terceira leva para a Babilônia. E no meio desse amaranhado todo tem um profeta por nome Jeremias. Enquanto na Babilônia tem Daniel dentro dos muros, enquanto nas planícies da Babilônia tem Ezequiel tendo visões, em Jeremias tem um profeta chorando e dizendo: gente, convertam-se, porque Deus vai tratar. Aí eles estão prostituindo, estão adorando imagens de escultura, estão fazendo injustiça, cometendo pecados, e vêm para o templo adorar, e dizendo: Deus não vai tratar conosco, porque isto aqui, os olhos do Senhor estão aqui. Deus falou com Salomão que qualquer coisa era só vir para cá, e falou mesmo. Qualquer coisa que acontecer, a gente corre aqui para dentro do templo. Aí Deus fala: Jeremias, vai para a porta do templo e prega o que eu estou te mandando. O que o senhor quer que eu prego? É o texto que eu li. Assim diz o Senhor: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, porque aí eu vou trazer vocês para morar neste lugar aqui. Mas tem um detalhe:
versículo 4. Vocês dizem templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Pode acontecer o que acontecer, que não vai cair nada em nós, porque o templo é um para-raio. Entendeu agora o texto de Jeremias? Aí o Senhor está dizendo: convertam-se dos maus caminhos, porque chega de vir aqui para me adorar com o corpo, mas o coração está longe. Chega de vir aqui levantar a mãozinha e dizer I love you, my God, e o testemunho lá fora é diferente. Melhora o caminho, é isso que eu quero de vocês. O que Deus está querendo dizer? Eu quero de vocês vida do lado de fora do templo. Eu quero de vocês mudança fora do templo. Quem está recebendo essa palavra de Deus para o seu coração aqui? E aí o Senhor falou uma das coisas mais sérias que o Aloir vai colocar para mim. Capítulo 7, o versículo de número 14. Porque não adianta eu ter feito uma promessa. Eu farei também com esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei e aos vossos pais, como eu fiz a Siló. Olha aí, pastor Gerson, Siló aparecendo de novo. Por quê? Porque lá no tempo de Samuel, Deus permitiu que os filisteus invadissem Siló e destruíssem. Deus agora ia permitir também no templo, como Nabucodonosor fez. Então deixa eu te falar um negócio. Você que está acordado, porque tem gente acordada aqui esta noite, acordado nos dois sentidos. Olha, o lugar é importante, o templo é importante, vir à igreja é importante, cultuar é importante, contribuir é importante, levantar a mão para adorar é importante, mas transformação de vida pelo poder do Evangelho é que nos leva a ter comunhão com Deus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Agora, Aloir, João capítulo 4, onde eu pedi o pastor Gerson para ler. Eu preciso concluir essa mensagem aqui, eu não posso terminar, porque não são só vocês que estão ouvindo aqui, tem dezenas de pessoas assistindo. E eu gostaria que o Aloir colocasse para mim João capítulo de número 4, a partir do versículo de número 19, que eu pedi o pastor Gerson para ler propositalmente, de forma proposital. Capítulo 4, versículo de número 19 em diante. A mulher disse para Jesus: eu estou vendo que o Senhor é profeta. E olha o que está escrito no versículo 20: nossos pais adoraram aqui nesse monte, agora vocês dizem que é em Jerusalém que é o lugar que se deve adorar. Olha para cá, a mulher samaritana está dizendo: Senhor Jesus, quando dividiu o reino do norte e o reino do sul, os nossos pais construíram um altar aqui no Monte Gerizim para prestar culto. Agora vocês que são judeus dizem que o lugar de adorar é o lugar que está o templo lá em Jerusalém. Afinal de contas, o lugar de adorar é aqui no Monte Gerizim ou é lá no monte em Jerusalém? Aí Jesus falou: ô mulher, não, lê o que está na tela. A hora vem que nem neste monte aqui em Samaria, nem em Jerusalém vai ser lugar de adorar, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai na rua Santos Dumont 197. Porque os verdadeiros adoradores são aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Então o que quer dizer? Que o que precisa estar santo não é só o templo que eu me assento para adorar. O que precisa estar santo é o templo que o Espírito Santo habita, que é o meu corpo, é onde ele mora. Então vir na igreja, dizimar, contribuir, sem ter vida santa não adianta. É vida santa aqui, é vida santa na calçada, é vida santa dentro da minha casa, é vida santa no meu relacionamento, em qualquer lugar que eu estiver. Quem recebe esta palavra e pode adorar a Deus esta noite. Então fica de pé comigo adorando Jesus. Aleluia.
Eu sei que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar com o sangue que Jesus derramou. Me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido. Adorarei, cante comigo. Adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei. Enquanto o Marquinho toca, os meninos tocam. Eu queria que você absorvesse essa palavra esta noite. Eu contei uma longa história só para te dizer que o que Jesus fez se eu fosse você, glorificava Jesus esta noite. Melhorai os vossos caminhos. Remandou remacheira acabai. O negócio não é só vir no templo, porque Ele agora não habita nas quatro paredes. Agora Ele habita nesse coração lavado, remido e redimido pelo sangue do Cordeiro. Cadê os adoradores que estão aqui esta noite? Eu estou vendo gente levantando mão para adorar. Eu queria que você expressasse a sua gratidão a Deus de alguma forma. Jeremias prega do lado de fora, prega do lado de fora e diz: melhorai os vossos caminhos, melhorai o vosso comportamento, e eu vos farei habitar neste lugar. A promessa não é agora habitar no templo em Jerusalém. O negócio agora é habitar na nova Jerusalém, lá na glória. Agora não depende mais do local, agora depende do propósito. Agora não é um templo construído por mãos de homens, mas é um tabernáculo, o nosso corpo, o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Quantos querem mais de Deus esta noite? Assente-se adorando o nome de Jesus. Nós vamos concluir a nossa transmissão, Mateus. Quantos querem glorificar a Deus pelos irmãos que nos acompanharam também pela internet, dizendo amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe Marcos, Deus abençoe Mateus, Aloí, irmão Zé, toda a nossa equipe que trabalha nessa transmissão. Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós estamos concluindo o nosso culto, mas nós vamos ainda adorar. A primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais, juntamente com a Rádio Web Shalom Ipanema MG, acabou de apresentar a transmissão do culto de ensino da Palavra de Deus. Te aguardamos na próxima terça-feira. Agradecemos a sua audiência. Realização: Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor Presidente.